Quero expressar minha gratidão a vocês que têm assistido às nossas mensagens. O apoio de vocês são verdadeiras bênçãos que nos motivam a continuar espalhando mensagens de fé, amor e esperança. Peço que você dê um like nesse vídeo e se inscreva em nosso canal. Também compartilha, ajudando mais pessoas a encontrarem consolo, inspiração e paz através das nossas orações. Se você também deseja aprender sobre finanças à luz da Bíblia, escrevi um livro digital que está na descrição desse vídeo. Basta acessar o link abaixo. Que Deus abençoe a nossa jornada de fé. Bom dia, graça e paz. A mensagem de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 52 ao 57. Assim diz a palavra de Deus: No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Irmãos, Paulo ele vem chamar a atenção aqui dos seus irmãos da igreja de Corinto, falando sobre a carne, sobre o pecado, sobre aquilo que é corruptível. A nossa carne, irmãos, pode se corromper. Por isso que Paulo pregou muito sobre esse tema em suas cartas. Ele não está dizendo que para os seus irmãos que eles são corrompidos ou que eles já estão corrompidos. Assim como Deus está nos trazendo um alerta hoje. A nossa carne, ela pode se corromper. Mas nós, em Cristo, precisamos lutar contra esse princípio das trevas do mal, sendo obediente à palavra de Deus e vigilante para não se corromper e cair nas ciladas do pecado. Paulo pregou muito sobre esse tema, sobre essa questão da luta da carne contra o espírito. Ele viveu muitos anos de sua vida corrompido pelo pecado. Quem conhece a história, a vida de Paulo sabe que ele era um perseguidor de igreja. Ele estava presente quando um dos primeiros mártires da igreja primitiva foi assassinado a pedradas. Ele estava ali, olhando e vendo a maldade acontecer. Paulo sabe do poder da carne de levar o homem à perdição e a fazer coisas que não agradam a Cristo Jesus. Por isso que ele pregou muito sobre isso, para que nós estejamos o quê? Para que a sua igreja e nós estejamos vigilantes, lutando contra a carne, contra aquilo que é corruptível. E Paulo ele traz várias exortações, irmãos, em suas cartas aos seus irmãos para o quê? Se revestir do novo, para que se revistam do Espírito Santo, para abandonar o pecado, para ser o que? Novas criaturas em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 declara que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para você lutar contra aquilo que é corruptível na sua carne, você precisa viver o novo de Cristo em sua vida, abandonar os pecados e vigiar, em nome de Jesus, contra aquilo que quer te afastar da presença de Deus. Vigiem para que não caiam, meus irmãos, na corrupção da própria carne. Não é à toa várias exortações de Paulo à sua igreja. O Espírito Santo nos chama a refletir e vigiar nessa palavra nessa manhã, pois muitos estão abandonando, irmãos, a fé pela corrupção da carne. Muitos nem querem ouvir, enxergar o Evangelho de Cristo Jesus, pois estão vivendo escravos no pecado, corrompidos no mal. Jesus nos chama, o Espírito Santo nos chama a vigiar, a fugir daquilo que é corruptível, as obras da carne. A nossa luta contra o pecado, contra aquilo que é corruptível, será até aquele grande dia, como Paulo anuncia aqui, que Jesus virá com o som da última trombeta. E ele anuncia, Paulo, que ele já deslumbra pelo Espírito Santo a gloriosa
maravilhosa transformação que haverá a todos os filhos de Cristo, a todos que viveram lutando, renunciando o pecado, vigilantes na palavra. Paulo está deslumbrando e anunciando aos seus irmãos: meus queridos, aquele grande dia, tudo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade, ou seja, não haverá mais a força da carne que quer nos levar ao pecado. Não seremos mais separados de Cristo, tentados contra a nossa própria virtude de Cristo em nossas vidas. Nós seremos bênçãos de Deus. Vale muito a pena, irmãos. E Paulo diz que aquele grande dia, o que é mortal, será revestidos da imortalidade. Ou seja, nunca mais lutaremos contra o pecado. Nunca mais teremos a carne corruptível e seremos eternos. Teremos uma vida eterna junto ao Pai. Vale muito a pena, meus irmãos. A nossa luta agora é uma luta. Não podemos fechar os olhos que existe uma luta. Paulo ele pregou sobre isso, a luta contra a carne. Por isso, em nome de Jesus, nessa manhã, o Espírito Santo nos chama para ficar firmes na palavra de Deus, para perseverar nos caminhos, para que venhamos em nome de Jesus abandonar os pecados, a ser obedientes, incorruptíveis. E que assim, naquele grande dia, Paulo está deslumbrando que eu e você possamos, em nome de Jesus, fechar os nossos olhos e tentar enxergar este grande dia, onde Cristo Jesus, irmãos, irá nos levar. E assim estaremos junto com Ele para toda a eternidade. Que Deus te abençoe e te dê um lindo dia, em nome de Jesus. Amém.